A paz, Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Em nome de Jesus, vamos ler mais uma palavra. Vamos ler a Bíblia. Hoje é o capítulo 22. Glória a Deus. Vamos começar lendo a Bíblia de segunda a sexta, às 20 horas. De 20 horas até 22 horas, por assim eu estou soltando o vídeo. Glória a Deus. Todos os dias, de segunda a sexta, e dia de sábado, vai ter uma palavra fora da leitura de Mateus, certo, povo de Deus? Povo abençoado. Muito obrigado por você ter curtido o vídeo ontem, não deu tempo para fazer, mas muito obrigado, certo? E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 22, verso 1 em diante, em nome de Jesus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar, lhe disse uma parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a certo rei que celebrou uma boda de seu filho. Glória a Deus. Certo rei enviou o seu servo, chamaram os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir para a festa do filho do rei. Depois entrou o servo, dizendo: diz aos convidados, e eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já morto, e tudo já pronto, vende as bodas. A primeira chamada, ninguém deu ouvido. Aí chamou outros convidados, dizendo que já estava tudo preparado. E um para o seu campo, aí pelas bodas. Porém, eles não fizeram causa algum. Foram um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Não quiseram também ir para a festa do filho do rei. E o outro, apoderando-se dos servos, e os trajaram e mataram os servos que estavam fazendo o convite. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando o seu exército. Destruiu aquele homicida que matou o servo dele. Destruiu-se aquele homicida e incendiou sua cidade. Então disse ao servo: as bodas, na verdade, estão preparados, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos, por várias vezes foi chamado para vir para a festa do filho do rei, e eles não quiseram. O outro não deu ouvido, um foi para o trabalho, outro foi para o campo, e o outro com raiva matou o servo do rei. Na verdade estão preparados, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho, e convida para todos os que encontraste. E o servo, saindo pelo caminho, ajuntando todos quanto encontrado, todos mal como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei entrando para ver os convidados,
viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Glória a Deus. E disse então o rei ao seu servo: amarrai até o pé e as mãos, e levai-o e lança nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Esta pregação aqui, povo de Deus, esse ensinamento, eu vou explanar um pouco só, para não ficar grande. Glória a Deus. Quando falou na veste nupcial, significa essas pessoas, esse aqui que não estava com as vestes, que foi amarrado nos pés e na mão, significa quando o rei, o Deus, chamar o seu povo, a maioria, não está preparado. Quando você veste uma roupa, está preparado para uma festa, você está preparado para ir para uma festa. Mas se você não estiver preparado para a festa da borda de Cristo no céu, eita glória, vai ficar. E os que ficar é igualmente este moço que foi amarrado nos pés e na mão, simbolicamente vai sofrer ranger dos dentes, de tanta perturbação, porque depois que a igreja for arrebatada, vai acontecer igualmente que aconteceu com este rapaz: muito choro e muito ranger de dente. Range os dentes de tanta tribulação, sem poder suportar a tribulação que vai acontecer. É só tirar o povo da terra. Quando Jesus tirar o povo da terra, não vai ser fácil como você acha que vai ser, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Esta é a pregação, que é uma parábola que o Senhor disse, para que não espante o povo, ou para que o povo não entenda. Mas você que está lendo as Escrituras, o Senhor diz: errais porque não lê as Escrituras. Glória ao nome santo do Senhor. Esses vestes da núpcia é porque a pessoa não estava preparado. Antes disso eu falei que ele convidou muitos convidados e nenhum deram ouvido. Quantas pessoas não estão pregando a palavra de Deus e as pessoas, muitos deles não estão dando ouvido. É por isso, desde já eu já digo, como é um vídeo que eu estou fazendo, desde já eu digo: bem-aventurados são vocês que estão ouvindo esta palavra, bem-aventurados são vocês, mas muitos não querem ouvir, aleluia, e vocês sabem disso. É por isso que o Senhor disse aqui na parábola que convidou muita gente, foi convidado. Antes disso, convidou uma turma e não quiseram dar o ouvido. O outro não deu nem a mínima, o outro não deu ouvido, o outro foi trabalhar, se preocupar com o trabalho, mas deixou de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Eita glória. E o vestido, seus vestes de núpcia para ir para a festa, é porque muito crente não está preparado. Não está preparado. Você tem que se preparar. Significa preparado, significa você estar com a confissão diante de Deus, escolhido, e a confissão diante de Deus verdadeiramente pela fé. Aleluia. É pela fé, não é porque você não está trocado de roupa, agora não vai ser arrebatado, mas está falando aqui da fé. Quando você tem a fé no Senhor, você está assim preparado, você está vestido da graça de Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Essa aqui foi a explicação do capítulo 1 até o 14, o versículo, aleluia.
Glória ao nome santo do Senhor. Vamos continuar no versículo 15 diante. Aleluia. Então, retirando-se os fariseus e consultaram entre si como surpreenderia em alguma palavra, enviaram-se os seus discípulos aqui, os fariseus, na perseguição, perseguindo Jesus. Aí eles saíram, mas mandaram os 2 discípulos dele com Herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos, os fariseus dizendo, bem sabemos que é verdadeiro ensinais o caminho de Deus, ensina o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhais a aparência dos homens, não olhar a aparência dos homens, diz nós, tem parecer ilícito, é lícito pagar o tributo a César ou não? Tem nada a ver certas perguntas, mas eles são assim mesmo. Eita glória! É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, eita glória! Conhecendo a sua malícia, disse, agora Jesus vai falar: por que me experimentais, hipócritas? Eita! Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhe representaram um dinheiro. E ele diz-lhe, aí Jesus diz: de quem é esta? Infringir esta inscrição. De quem é que está escrito? De quem é essa moeda? E eles disseram-lhe: é de César. Então ele lhe disse, então Jesus disse: dais, pois, a César o que é de César, e dais a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, retiraram no mesmo dia. E no mesmo dia chegaram junto dele a saduceu, que diz: não haver ressurreição, não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão. A mulher, o irmão casado, a mulher morre, o marido morre, e o marido fica com 6 irmãos. E um dos irmãos morreu, que é o casado. E os seus irmãos com a mulher dele, descendência ao seu irmão. Ou seja, casar com a mulher do irmão, o irmão morreu, não deixou filho, aí para honrar o irmão que morreu, o outro irmão tinha que entrar em casamento com a mulher, se ajuntar com ela, para poder ter um filho para honrar o irmão. Essa foi a pergunta do saduceu. Glória a Deus. E dos escribas. E quando suscitar descendência a seu irmão, ora, houve entre nós 7 irmãos. Preste atenção, povo de Deus. Entre nós teve 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º morreram.
Por fim, depois de todos morreu, também morreu a mulher. E todos usaram a mulher, e a mulher não teve filho. E morreu todos, por fim a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos o possuíram. Esta palavra, preste bem atenção, que agora Jesus vai responder. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, por não conhecendo as Escrituras. Olha o que eu disse. Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem conhecendo também o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casa-se, nem se dão a casamento. No reino de Deus não se casa, nem se dá em casamento. Serão como um anjo de Deus no céu. Eita glória! Por isso que eu digo, você é casadinho aqui, belezinha. Quando morrer e se ressuscitar ou se for arrebatamento, lá vão se conhecer, mas não vê assim como marido e mulher, é irmão de sangue, que o Senhor diz aqui, somos anjos de Deus. Eita glória, esses pensamentos fogem, desaparece. Eita glória, por isso que o Senhor disse como uma criança. Eita glória. Quando uma criança nasce, qual o pecado dela, se não seja dos pais? Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Deu para entender agora, povo de Deus? Aleluia. Muito leia esse Mateus 22, não tem explicação, viu? Acerca da ressurreição dos mortos. Não tende lido o que Deus vos declarou? Jesus dizendo, não tende lido o que Deus declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Eita glória! Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Glória é o nome santo do Senhor. O Senhor quer dizer que lá são anjos. Não lembra mais do passado da terra. Importa-se o que aconteceu, porque era a lei de Moisés. A lei de Cristo é diferente. A lei de Cristo só basta olhar para uma pessoa, ou seja, adultéria. Não pode casar com a mulher do irmão. Eita glória! Porque começou João Batista, aleluia, perdeu até a cabeça porque ignorou, aleluia, o cara casado com a própria irmã, aleluia, eita glória. É isso aí, povo de Deus. É lendo, ouvindo a palavra, tá lendo a Bíblia, tá ouvindo a palavra e tá aprendendo, eita glória, aleluia. Deus não é Deus dos mortos, é Deus do vivo. Ainda tem uma coisa aqui, e as tubas, ouvindo estas, ficaram maravilhadas e a sua doutrina. Eita glória, já viu tuba ouvir, gente? Eita glória. Pois ouve, a terra ouve a voz de Deus. Se o Senhor mandar a terra rachar, ela racha. Se mandar fechar o buraco, ela fecha. Eita glória. O Senhor foi buscar uma fruta, um figo. Não tinha figo, ele estudou, podia, não tem mais figo nenhum. Ela secou na hora. Eita glória. Aleluia. E muitos dizem que é uma parábola, não. Ali foi uma palavra de Deus ali, para mostrar os discípulos que o Senhor manda também no universo, manda na natureza. Eita glória. Também se Jesus dissesse, bote fruto agora, ela ia botar fruto. Eita poder grande de Deus, é isso aí, vamos lá. Glória a Deus. A terra as tubas, ou seja,
a cova, né? Que é de cimento, glória a Deus. Até a cova, os peixes já estavam mortos lá, mas para Deus está dormindo. Eita glória, se alegrou da doutrina. Eu sou Deus dos vivos, não dos mortos. Então você ouviu que está dormindo, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Que ele fizesse amodecer a saduceu, e reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse, agora Jesus está falando agora: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aleluia. E este primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor quer dizer amarás ao teu próximo como a ti mesmo, significa que Deus amou a todos, não tirou quem, não tirou ninguém, amou a todos. Jesus morreu por todos, por isso que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar até os inimigos. Eita glória, amar quem fez mal a gente. É duro, mas é o que está escrito, povo de Deus, aleluia, para que a nossa fé cresça na presença do Senhor, para que não haja escândalo na doutrina do Senhor, para que não haja escândalo no Evangelho de Cristo, aleluia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos pede todas as leis e os profetas, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E entrando reunido os fariseus, e interrogou a Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. E disse-lhe: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: e disse o Senhor ao meu Senhor: assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Davi, pois, lhe chamou Senhor como seu filho. Aleluia. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem deste, nem aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Assim foi o Senhor que disse que nós temos que estar preparados. Como é que aqui uma pergunta que ele fez: se ele é Senhor, como é que ele vai chamar o filho dele de Senhor? Aleluia. Que o Senhor é o nosso Deus que está no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus, Deus Todo-Poderoso, não vai chamar de Jesus Senhor, é o filho dele. Glória a Deus. Mas o filho dele chama Pai, Abba Pai. Eita glória. E nós chama de Jesus de Senhor, de Deus de Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Jesus é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pessoal. Povo de Deus, compartilha aí, toca no sininho aí, compartilha aí em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E nós já lemos o livro Cheguemos já em Mateus de 1 ao 22 capítulo. Aleluia.